Olá! Hoje eu vim trazer uma resenha para vocês do primeiro livro que eu li em 2024. Ele se chama As 21 Lições para o Século XXI. Esse ano eu tô lendo um livro digital e um livro físico. Vou tentar fazer isso todo mês, né? Porque o ano passado eu não consegui ler quase nada. Então o primeiro livro que eu peguei para ler foi 21 Lições para o Século XXI. Esse livro foi uma recomendação de um vídeo que eu assisti aqui no YouTube. Eu não lembro de quem mais, porque faz muito tempo que eu vi essa recomendação. E me pareceu ser um livro interessante. Eu gosto dessas leituras que trazem aí alguma questão pra gente pensar, pra gente analisar, pra gente aprender, né? E eu achei a temática interessante, né? Assim, já vou dizer de primeiro que eu não gostei do livro. Não gostei da leitura, foi uma leitura bem arrastada, bem difícil de terminar, mas eu quis ler até o final pra ver se não era uma questão de... às vezes eu tenho uma coisa assim, que às vezes eu começo a ler, eu acho que o autor não tá se expressando muito bem e eu já fico com preconceito com o resto da história, né? Então eu li até o final pra ter certeza que eu não gostava mesmo do livro. E assim, ele começa com uma proposta muito legal, falando sobre a inteligência artificial, que é uma coisa assim que a gente precisa muito entender agora, né? Que a gente tem ChatGPT, que a gente tem aí os robozinhos que fazem tudo, e não só os assistentes, né, virtuais, a Alexa, Google e etc., mas também outros robozinhos que estão aí criando coisas e fazendo coisas. A inteligência artificial, ela tá muito avançada, né? Tá chegando num nível, assim, de filme de ficção mesmo. Então, eu achei interessante esse primeiro capítulo do livro, que veio trazer essas questões o que é a inteligência artificial, como que ela age, a inteligência artificial vai substituir o ser humano de alguma forma. E o autor começa assim. E a partir do segundo capítulo ele meio que muda um pouco a perspectiva dele. Eu não sei se a intenção dele é só criar questionamentos e deixar a gente pensar, ou se ele simplesmente abriu um monte de parênteses e esqueceu de fechar todos, porque o livro não traz nenhuma resposta, não traz nenhuma dissertação a respeito dos temas que ele mesmo pergunta, e deixa a gente meio que perdido sobre qual que é o foco dele ali, o que ele queria transmitir como mensagem, né? Assim, eu não vou dar spoilers do livro, porque eu não gosto, então eu não dou spoiler pra ninguém. Todas as minhas resenhas aqui no canal são mais opinativas do que descritivas. Então, assim, ele veio trazendo durante o texto dele, durante os capítulos, são divididos em sessões, se eu não me engano, e cada sessão ela é voltada meio que para um tema, uma palavra ali chave, e só que ele vem puxando essa questão do ser humano, do que é ser humano, o que faz o ser humano ser ético, o que faz ele seguir uma religião. E assim, o tema que ficou muito batido no texto, que me deixou, que fez eu perder o interesse, foi a questão que ele ficou focado muito na questão de dizer que a religião não serve pra nada. Não dissertou exatamente sobre a religião, mas também não dissertou também sobre a ciência. Depois, no final do livro, eu vi que tem uma pequena biografia dele que diz que ele é PhD em História. E por ser um autor PhD em História, eu esperava que ele trouxesse mais história, né? E ele trouxe apenas questionamentos. No final do livro, eu não vou contar o final, mas para quem for ler, né? Mas no final do livro ele se volta para ele mesmo e traz ali uma solução que ele achou para ele mesmo, que meio que vai contra tudo que ele tá falando durante o livro inteiro. Então, assim, eu não gostei, não achei edificante, não acrescentou nada, né? Assim, questionamentos a gente tem sobre muitas coisas,
e por ele ser um PhD em História, ele poderia trazer um pouco mais de resposta, ou pelo menos um pouco mais de dissertação sobre os temas que ele estava falando. E ele vai simplesmente trazendo perguntas, uma pergunta atrás da outra, e não trouxe resposta nenhuma, né? Pontua ali alguns acontecimentos históricos que são conhecidos de todo mundo, pelo menos todo mundo que está prestando atenção no que está acontecendo, e não trouxe nada assim de novo. Se você já leu alguma coisa sobre política, alguma coisa sobre religião, alguma coisa sobre ética, alguma coisa sobre inteligência artificial, você já sabe tudo que ele vai falar nesse livro. Então, não é um livro novo, não traz nenhum pensamento novo, nenhuma teoria nova, é mais do mesmo. Então, para quem está em dúvida aí sobre ler, eu não recomendo, porque foi uma leitura que eu arrastei por 3 semanas. E normalmente eu leio assim, no máximo 2 semanas, já terminei um livro. Então, eu arrastei quase que um mês esse livro para conseguir terminar, né? Então, é uma leitura que eu não recomendo, né? A não ser que você já goste do autor. O que eu percebi é que esse autor, ele escreveu este livro especificamente a partir de outras coisas que ele fez, tipo vídeos, palestras. Então, talvez seja mais interessante você procurar pelas palestras ou os vídeos desse autor do que ficar arrastando esse livro aí que não acrescenta nada. É mais do mesmo. Então, essa é a minha opinião, né? É claro que tem opiniões diferentes. Eu já vi uma resenha de uma pessoa que amou o livro, achou ele maravilhoso. Mas pra mim, como eu já li algumas coisas sobre alguns desses temas antes, não me acrescentou nada. Então, eu não recomendo. Mas, se você quiser ler, é sobre isso que ele fala. Então, essa é a minha opinião, né? Deixa a opinião de vocês aqui, caso vocês tenham lido, né? Se vocês amaram, vocês me digam o porquê, né? O que vocês acharam interessante aí, a gente pode conversar sobre isso. E depois eu vou trazer mais uma resenha de outro livro que eu li agora, esse mês de janeiro. Tá saindo em fevereiro, mas eu li em janeiro. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, né? Tem outras resenhas aqui de outros livros que eu fiz mais há um tempo atrás aí, que eu tô voltando agora com as resenhas. Mas olhem aí as outras resenhas dos outros livros e vou trazer depois, na semana que vem, outra resenha pra vocês. Então, ativa o sininho aí pra receber as notificações. Me segue nas outras redes também, Instagram, TikTok, os links estão aqui também. E até o próximo vídeo.